França, durante o Império de Bonaparte, houve um dos maiores astrônomos daquele século, Marquês de Laplace, que aos 24 anos publicou um livro chamado Mecânica Celeste. E ele fez uma exposição do nosso sistema solar, falando das leis universais, das distâncias equânimes e constantes dessa relação do sistema solar com os seus planetas e das leis universais. Bonaparte, então, muito curioso, perguntou para o astrônomo Laplace: ora, por que você não falou quem é o autor disso tudo? Quem é o autor da criação? Ele falou: não achei necessário. É tão evidente por si só que há uma inteligência superior que criou as leis universais que eu não preciso falar, já está implícito nela. E hoje nós trazemos essa historinha aqui para fazer uma pergunta a vocês. Será que a hipótese do espírito ainda é necessária? Será que a gente ainda precisa perguntar: existe espírito? Eis a nossa proposta de estudo desta noite, levando em consideração a necessidade, os objetivos dos quais nós, espíritos, temos que encarnar. Necessidade da encarnação está bastante discutida, explicada em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 25, do qual nós abalizamos o nosso estudo. E complementamos com o Livro dos Espíritos, pergunta 166 a 188, do tema Pluralidade das Existências. E por aí vocês veem na figurinha aí ao lado, né? Que a fila é bastante grande. Olha lá. Aguarde os próximos 40 anos. Está escrito ali embaixo. E em cima é distribuído uma senha para a encarnação. É verdade. Sabe por quê? Dos 100% de espíritos existentes, apenas 1/4 está encarnado. Então, para cada um de nós, ainda tem mais 3 espíritos aguardando a chance. Olha que oportunidade que nós tivemos de estar aqui. Mas o que é reencarnação? Para que ela serve? É um tema bastante discutido, talvez todas as noites aqui. Vamos tratar dela. O que significa reencarnar mesmo? É voltar num novo corpo físico. Ou seja, é Deus nos dando uma nova oportunidade de aprendizado. Isso prova o quão é misericordioso o amor de Deus para conosco. Só mesmo através da reencarnação nós podemos provar que existe justiça. E a bondade de Deus nos dá essa oportunidade. A reencarnação é a única explicação racional para as desigualdades sociais existentes no mundo. Como explicar o fato de uma criança morrer em tenra idade sem ter
condições de progredir, de evoluir, enquanto outros vivem até quase 100 anos. Por que dos desastres coletivos, onde achamos que inocentes morrem sem algum propósito? Como explicar alguém que nasce com deficiências cerebrais, os nossos irmãozinhos especiais, enquanto outros nascem com saúde totalmente perfeitas? Um nasce mudo, surdo, cegos, e os outros com porte atlético, com uma saúde de elevada estima e até mesmo adoração. Somente a reencarnação explica isso. É ela que nos dá a chave da compreensão desses chamados mistérios em outras religiões. Isso é mistério de Deus, conforme nos falava agora há pouco o nosso amigo aqui. Ou seja, com as múltiplas vidas sucessivas, nós temos então a chance de adquirir e aprimorar-nos em conhecimento que ainda nos faltam. Foi o Espiritismo que inventou a reencarnação? O que vocês acham? Foi Kardec que inventou a reencarnação? Não, não foi a doutrina espírita que inventou a reencarnação. Ela sempre existiu com outros nomes, né? Principalmente sob o nome de metempsicose, que significa meta, além, né? E psique significa alma, além da alma. Ou seja, antigamente a metempsicose era um termo genérico para designar a transmigração da alma de um corpo para outro. Também sob o nome ressurreição, é escondido ali, por falta de compreensão, a técnica reencarnacionista. Palingênese, alguns autores gregos falam da paligênese, que não é nada mais do que a nossa palavra reencarnação. Vidas sucessivas, nascer de novo, tudo isso tem a ver com reencarnação. Já na Índia, no Egito, na Pérsia antiga, as ideias reencarnacionistas já existiam, né? Existe um papiro egípcio datado do ano de 1320 a.C., portanto, há mais de 3.300 anos. Olha o que estava escrito nesse papiro, numa linguagem moderna. O homem retorna à vida várias vezes, mas não se recorda das suas prévias existências, exceto algumas vezes em sonho. No fim, todas essas vidas ser-lhe-ão reveladas. Portanto, doutrina da reencarnação não é fato novo. Sábios como Pitágoras, Sócrates, Buda, Apolônio de Tiana, Heródoto, Plotino, Porfírio e outros grandes, né, das primeiras idades, defendiam a reencarnação. Muitas religiões se baseiam na reencarnação. O brahmanismo, o budismo tibetano, o druismo e, modernamente, o espiritismo. Até mesmo o cristianismo primitivo não fugiu à regra. Orígenes, um dos patriarcas do cristianismo, ele pregava a reencarnação e ele foi expulso da igreja naquela época, porque o Papa já não mais concordava com isso. Então veja, traços marcantes da reencarnação aparecem também nos evangelhos de Jesus, em várias passagens. E Allan Kardec, estudando isso, estudando os evangelhos de Jesus, ele nos traz
passagens bastante importantes. Pegamos apenas uma, tá? Quando os apóstolos perguntaram a Jesus, por que dizem os escribas e fariseus, né, ser preciso que antes volte Elias para que o Messias venha? Então Jesus lhe respondeu, é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o reconheceram. Então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Ou seja, Jesus ensinava sim a reencarnação. As pessoas é que não entendiam. Então vejam logo abaixo aí, né, a imagem do cego, quando ele cura o cego. Aí os apóstolos perguntam, Senhor, quem errou, ele ou seus pais? Então, eles já tinham a compreensão de que a cegueira e como os outros problemas crônicos, degenerativos, poderia ser advinda de vidas passadas. Mas eles acreditavam que isso só iria ocorrer na terceira e quarta gerações. É fato. Porque o espírito reencarna. Ele vai reencarnar quando? Na terceira e quarta gerações, porque na segunda não é possível. Eu sou pai, o meu filho é a segunda geração, a terceira é neto e bisnetos. Então eu posso sim voltar como neto de mim mesmo, o bisneto. Entenderam? Então, só que eles não entendiam muito bem essa técnica. Então Jesus disse, isso aconteceu para a prova, né? E Nicodemos, então, um sábio fariseu da época, muito honesto consigo mesmo e que desprezava todas as tricas farisaicas, ele chega para com Jesus à noite, né, escondido, com medo, e pergunta, Senhor, como é que podemos viver de novo? Ora, se Jesus não ensinava isso, como é que ele foi lá perguntar? Não é? Então Jesus explica para ele, se você que é um sábio, um fariseu estudado, não entendem, que de lá é esse? Então vejamos que além das evidências históricas e evangélicas, nós também temos evidências científicas de que a reencarnação ocorre. Por exemplo, nos gênios precoces, temos aí Beethoven, temos Mozart, que compunham sinfonias quando crianças. Já vieram gênios. Temos aí Michelangelo, é o terceiro retrato, um grande inventor, conhecedor profundo da ciência, né? Categorizado por herege pela Igreja Católica. E Einstein, um dos grandes gênios da humanidade, naquilo que ele nos trouxe de conhecimento. Então, os gênios precoces aparecem desde tenra idade e mostram possuir conhecimentos que no habitual todos desconhecem, né? E falam a respeito de temas diversos daquilo que a academia, que a escola ensina. Seria impossível eles aprenderem isso nessa reencarnação, se eles não tivessem aprendido lá atrás e já trazem isso na intuição, na memória. Allan Kardec, por isso mesmo, pergunta, né, aos benfeitores espirituais, como é que pode ocorrer isso? Sobre esses gênios precoces, eles simplesmente respondem, ora, é a lembrança do passado, é a recordação anterior da alma de conhecimentos que ela adquiriu em outras vidas. Uma outra forma de evidência da reencarnação é a recordação espontânea de vidas passadas.
São pessoas que se lembram de fatos ocorridos em outras épocas nas quais elas não viveram, né? E vão lá, estudam e é constatado que aquilo é verdade e aconteceu mesmo. No terceiro ponto, nós temos a regressão a vidas passadas, tá? Inúmeros casos de pessoas que sob hipnose regridem a vidas passadas e contam então vivências, né, durante esse fenômeno da hipnose. Hoje muito comum, né, na terapia de vidas passadas. Hoje, psiquiatras espiritualistas já se utilizam desse recurso, dessa técnica da hipnose, com a pessoa regredindo no passado e dissolvendo ali fobias, medos, neuroses que a pessoa traz na vida atual e não sabe o porquê. Tá? Principalmente o Dr. Brian Weiss, né, que lançou esse livro aí, A Cura através das Terapias de Vidas Passadas. E além disso, nós temos evidências científicas, né, através do Dr. Ian Stevenson, um grande cientista que durante 40 anos documentou casos verídicos de reencarnação. Mas ele teve muito cuidado. A hora que ele colocou o título do livro, ele colocou 20 casos sugestivos de reencarnação. Porque na época ele foi muito detratado pelos seus oponentes, pelos ditos doutores da época. Temos aí grandes estudiosos, né, que trouxeram estes estudos. A doutora Edith Fiore, uma psiquiatra americana atual, ainda vive nos Estados Unidos, ela trouxe vários documentos, né, e lançou 2 livros ali, ó. Você já viveu antes e a possessão espiritual, onde ela fala da obsessão. Tá? Aqui no Brasil, nós temos o Dr. Hernani Guimarães de Andrade e o Dr. João Alberto Fiore, que também estudam casos de reencarnação aqui no Brasil. E eles trazem isso, né, através de publicações, tanto de livro como de artigos e revistas. Outra evidência científica bastante atual é a física quântica. A física quântica, ela está adentrando as micropartículas, estão estudando que a matéria já nesse estado de física quântica já não existem e são apenas vibrações. E o Dr. Rupert Sheldrake, ele estuda, então, através da física quântica, a morfogênese biológica. Deepak Chopra, vocês já devem ter visto falar, que faz curas, né, através da física quântica. O Dr. Amit Ghosh, que é um indiano cientista, radicado nos Estados Unidos, ele escreveu 2 famosos livros, A Física da Alma e o Universo Autoconsciente, falando também sobre vidas sucessivas e reencarnações que ele afirma com o seu autoridade. David Bohm, que esteve aqui no Brasil, e tem um livro muito importante chamado Totalidade e a Ordem Implícita. Ele também fala sobre a vidas sucessivas. E atualmente está na internet, no site, infelizmente é em inglês, tá? O Dr. Robert Lanza, ele lança um livro chamado O Biocentrismo. Isso aconteceu agora em 2014, aonde ele estuda a vida e a consciência. E lá ele tem uma noção, ele dá uma noção de que a vida não acaba quando o corpo morre, e que pode durar para sempre. Então, a vida continua após a matéria, né? E ele diz assim, é a consciência que cria o universo, e não o contrário.
A morte da consciência simplesmente não existe, ela continua fora das restrições do tempo e do espaço que nós conhecemos. É só entrar na internet e colocar lá biocentrismo, que vocês vão ver toda uma reportagem em inglês, não existe ainda em português. Mas voltemos então às nossas questões. Qual o objetivo mesmo da reencarnação? Ensina-nos Allan Kardec que ela é uma necessidade evolutiva. A reencarnação serve para evoluirmos. Por quê? Somente em contato com a matéria é que o espírito evolui. Somente no corpo físico é que nós conseguimos alavancar faculdades que ainda estão dormentes em nós. Por isso que a matéria é um elemento necessário para o progresso do espírito. Então, a luta pela sobrevivência na matéria, o período da infância, o esquecimento das vidas passadas, que é uma bênção. Imagine nós vivermos aqui agora, sabendo que o companheiro do lado foi teu assassino na vida anterior. Imagine vocês sabendo que estão morando com aquela pessoa que você casou lá atrás e que ela te abandonou. Como é que fica? Seria uma loucura, seríamos um hospital de doidos. Graças a Deus que tem o esquecimento, tá? São condições necessárias para o nosso progresso aqui. Então nós estamos sempre recomeçando. E a evolução vem desde o reino mineral, passando para o vegetal, animal, hominal e espiritual. Está lá em O Livro dos Espíritos os reinos da natureza, né? Nas questões 585 a 603. Então, o espírito, desde a sua criação, ele vem evoluindo lá desde as moléculas, das subpartículas atômicas. Nessa inconsciência total, inicial, até chegar ao reino mineral. A partir do mineral até o vegetal, nós começamos a aprender a percepção. Vocês sabem que as plantas percebem, elas sentem, elas têm uma sensibilidade instintiva. Ali é que começa a nossa sensibilidade evoluir. Passando para o animal, essa sensibilidade, ela acresce-se dos instintos. Uma inteligência irracional, mas certa, correta. Faz parte da inteligência que está no espírito. Do reino animal, à razão que crescemos, chegamos ao reino humano, chegamos à razão. Chegamos ao intelecto, ao pensamento, e nós começamos a nos questionar. O que é que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou? E com isso, então, nós vamos florescendo as faculdades espirituais. A intuição, a clarividência, a clareaudiência, a mediunidade. Tudo isso atingindo já um reino chamado espiritual. Até que nós nos integremos, todos interagimos com a mente universal, com a mente cósmica, que é Deus na natureza. Existe um programa reencarnatório? Existe. Vocês sabiam que nós estamos aqui por planejamento? Olha lá. André Luiz fala nos livros do Ministério da Reencarnação. E lá, o nosso anjo bom, né, seguido de um técnico da espiritualidade, e nós aqui, ó, candidato para a reencarnação, vai escolher o corpinho que ele precisa, que ele tem necessidade. Melhorado ou talvez com algum defeito congênito. Né? Porque
está na necessidade do espírito. Então, como isso acontece? Nós, aqui no mundo físico, experimentamos a vida, né? E conquistamos o quê? Virtudes e hábitos, bons e maus. E quando a gente passa para o reino espiritual, essa evolução ela é contínua. Por quê? Nós levamos essas conquistas e esses hábitos para o mundo espiritual. E ali, então, pode ocorrer a interferência dos espíritos superiores comandando a nossa genética. E podemos, então, reencarnar em condições melhores daqui, saímos daqui. Aí, o que acontece? Voltamos para uma nova reencarnação, com possibilidades dessas alterações correrem. E ocorrem, né? Através do chamado corpo espiritual, o perispírito, e podemos até transmitir algumas dessas alterações genéticas para os nossos descendentes. Então, o preparo reencarnatório é fato. Existe a preparação lá no mundo espiritual para nós estarmos aqui reencarnados. É feita uma programação do local, do ambiente, quem vai ser nossos pais, quem vai reencarnar conosco, com quem eu vou constituir família, quantos filhos provavelmente eu terei. Todos esses dados de grande valia, de grande valor, eles são determinados antes da gente chegar aqui. Ah, então eu vou encarnar com aquele mala sem alça, sem rodinha, encebada? Você vai reencarnar com ele. É isso daí. Todos nós estamos no melhor local que podemos estar. Pensem nisso. Estamos aqui numa cidade de civilização ocidental, não é? Com faculdades à vontade, com várias escolas de recursos enormes, mas poderíamos estar lá na África, miserável, passando pela doença do ebola, numa miséria extrema. É isso. A programação, ela é feita com acerto. Não há erro na programação. E além disso, da programação, vem conosco os amigos encarnados para nos ajudar. Pais, mães, filhos, esposa, esposos, estão aqui para ajudar o outro na reencarnação. E até mesmo os desencarnados, né? Os anjos da guarda, espíritos protetores, espíritos familiares, que estão lá do outro lado, eles nos ajudam, tanto individualmente, como através de equipes especializadas. Tá? Quem quiser se aprofundar nisso, leia o livro que está aí ao lado, Entre Dois Mundos, do Divaldo Pereira Franco. Em cada nova reencarnação, então, o que acontece? Remanesce a psicologia nossa do passado. As intuições, os impulsos, os hábitos, tudo aquilo que está lá no inconsciente, que é a nossa maior parte do cérebro, caracteriza então-nos psicologicamente, pelas tendências, pelos impulsos que temos, pelos hábitos. Muito vem do passado, ninguém está isento disso, e cada um de nós é o resultado disso, e precisamos trabalhar com tudo isso. São métodos corretivos, são métodos educadores, e são necessários ao nosso aprimoramento. Então, o estado a que chegamos hoje, a que chamamos humanidade, é um meio, não é o fim. Ele é um meio, ele é um instrumento, ele é um passo para uma nova ordem de valores. Porque os reinos continuam. Além do hominal, existem outros reinos que nós precisamos conhecer e desbravar. E não adianta ficar se lamentando, não adianta.
falar que a reencarnação é instrumento de castigo, pois não é. Quando nós nos aprofundamos disso, nós aprendemos que ela é uma bênção de Deus, é uma grande oportunidade para nós reiniciarmos a nossa reeducação. Portanto, é lícito, sim, dizermos que somos humanos, que temos sensibilidade, que podemos errar. Podemos? Sim, mas saiba uma coisa, ninguém que reencarna aqui, reencarna com privilégios. Ninguém. Todos nós aqui estamos passando pela vida sem privilégios nenhum, porque a cada um segundo suas obras, diz o Evangelho, né? Então, a evolução, ela ocorre através de erros e acertos, é isso mesmo, né? Pensemos, nossa, ontem eu cometi uma loucura, errei, ótimo, não adianta ficar se culpando. Não adianta criar remorsos. É preferível você falar, errei, aprendi. Daqui para frente, vou fazer o possível, o desejo, a vontade de não errar mais. Isso é que importa. Não adianta ficar se culpando e nem jogar a culpa nos outros. Porque a honestidade para consigo mesmo é o princípio evangélico. Amar a si mesmo e amar ao próximo. Isso quer dizer, seja honesto consigo mesmo. Não foge. Aprenda a superar os próprios conflitos. Aprenda a transformar os problemas em soluções. Não adianta ficar, empurrando com a barriga. Porque você vai voltar em outra reencarnação com os mesmos problemas. E Deus vai te dar essa oportunidade constantemente. E se um dia a Terra acabar, eu vou reencarnar? Vai, se você tiver necessidade, vai. Em outros mundos que está em informação. Então, o nosso problema é ter ou ser? Olha, a felicidade não está nas coisas externas, mas sim dentro de nós. Então, felicidade não é ter, é ser. O ter, você vai deixar tudo aqui a hora que você entrar no caixão. A hora que você virar cadáver, não adianta. A sua conta bancária, por mais bonito que ela seja, por mais que seja o teu PhD, os teus diplomas, o teu carro novo, a tua roupa da Fórum, aquelas coisas de shopping, vai ficar tudo aqui. Sabe o que você vai levar? As tuas conquistas, a tua consciência. Então, a vida é isso. São todos os fatos agradáveis ou não. E tudo isso ocorre para o nosso progresso. Importante é ser e não parecer aquilo que nós queremos ser. Parecer ser aquilo que os outros querem, não está com nada. Você parecer aquilo que você desejaria ser, é falsidade, é hipocrisia. Então seja o que você é. Aprenda com isso. Seja íntegro, seja seguro de si mesmo. A vida deflui disso e não jamais daquilo que nós temos. E problemas todos vamos ter. Eu encerro aqui com uma mensagem minha, dizendo a vocês o seguinte. Uma boa noite a todos. Que Deus abençoe a todos nós nos nossos sonhos. O sonho útil. Lembrem-se, quando forem dormir, não fiquem vendo filmes violentos, notícias desagradáveis. Tenham uma hora para consigo mesmo.
Relaxem. Faça uma boa respiração. Tome um copo de água gostoso. Leia um livro ou ouça uma música e ore. Ore para que os bons espíritos te ajudem e que durante o sono você tenha sonhos bons, possa sair do corpo físico como fazemos todas as noites, mas a gente não se lembra. Então, podemos nos lembrar de onde estivermos, aonde fomos estudar com os nossos queridos espíritos amigos. Peçam e vai acontecer. E todos tenham uma boa semana, graças a Deus.